Aqui em Barueri, acreditamos que o Natal vai além de presentes e festas. É sobre pequenos gestos que aquecem o nosso coração. É sobre amor, sobre carinho de estar ao lado de quem amamos. E sabe o que é incrível? Essas luzes que enfeitam nossa cidade não estão aqui só para brilhar. Elas estão para nos lembrar que mesmo nas noites mais escuras, uma luz de esperança pode mudar tudo. Então, hoje a mensagem é simples. Não tenha medo de espalhar bondade, de acolher quem precisa e de ser a luz na vida de alguém. Porque é isso que o Natal representa: união, amor e a certeza de que juntos somos mais fortes. De todos nós, para você e sua família, um Feliz Natal, cheio de brilho, amor e esperança. Mãe nunca relaxa. A gente está sempre ligado no que os filhos estão fazendo. Mas com o C6 Yellow estamos bem. É a conta para as crianças e adolescentes do C6 Bank. Seu filho aprende a investir desde cedo e você acompanha tudo de perto. Um banco que ajuda a gente a educar os filhos nas finanças é extraordinário. C6 Bank, uma sociedade com JP Morgan Chase. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo, opiniões e declarações são de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Olá, uma excepcional tarde a todos vocês de casa. Me chamo Mayara Queiroz em mais um programa Bolha Mental, aqui na Elo TV, a TV mais próxima de cada um de vocês. E eu vou falar para vocês que hoje o convidado super especial, como todos que nós trazemos, mas o conteúdo que ele também está trazendo hoje, eu vou dizer assim, a gente já estava conversando aqui nos bastidores e as bolhas mentais já começaram a ser rompidas. Vou trazer aqui quem é esse convidado de hoje, considerado autoridade na área da saúde, possuindo 4 faculdades, dentre elas nutrição e biomedicina, tem 8 pós-graduações, várias dessas com o Dr. Lair Ribeiro, na parte da medicina integrativa. Foi também diretor de uma das maiores empresas de suplemento da América Latina e nada mais, nada menos do que mais de 22 anos de carreira. Então, você de casa já sabe que tem bastante conhecimento aqui para a gente estar compartilhando com vocês. E esse convidado especial de hoje é o Dr. Rafael Braca. Rafa, muito obrigada por ter vindo, obrigada por ter aceito o convite. É uma honra ter você aqui conosco. Se apresenta um pouquinho mais ainda para o pessoal de casa. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Rafael Braca e como a Mayara já falou, né, eu tenho 22 anos de carreira, comecei com a educação física lá atrás, fiz bacharelado, fiz licenciatura, 2 faculdades diferentes, 2 TCCs Sim. diferentes, né? A terceira faculdade minha foi a nutrição, a quarta faculdade foi a biomedicina. Depois dessas 4 faculdades, eu entrei numa imersão de pós-graduações, fiz bioengenharia de alimentos, fiz lá a parte de medicina integrativa com o Dr. Lair Ribeiro, eu tenho 4 pós-graduações com o Dr. Lair Ribeiro, e o meu foco principal é trabalhar com saúde, com longevidade, com práticas integrativas. Sim. Eu sou antigo, né? Eu falo ortomolecular, né? Que hoje gera medo, esse nome, né? Gera uma certa rejeição das pessoas, mas as práticas ortomoleculares são o que tem gerado longevidade aí nas pessoas. Maravilha. E Rafa, a gente estava até conversando um pouquinho sobre isso. Lá no comecinho, quando você disse assim, eu quero atuar na área da saúde, qual era o seu sonho de atuação? Porque eu sei que você conhece um pouquinho da sua história, você percorreu aí uma trajetória, fez 2 faculdades de educação física e tudo. Qual era o seu objetivo? Porque hoje a gente vê o Dr. Rafael como ele é, só que toda a nossa trajetória de vida tem um start, um ponto inicial, que muitas vezes você já visualiza esse momento, mas às vezes não. Como foi lá no comecinho? O que você visualizava? Quais eram os seus planos no primeiro momento? Primeiro assim que eu sou filho de porteiro e mãe dona de casa. Então meu pai sempre se esforçou para dar tudo para mim, mas eu vim de uma origem simples, uma origem humilde. E meu sonho, desde os meus 12 anos de idade, era ser médico. Então, eu pensava, mas na época era 4.000 a mensalidade de uma faculdade de medicina.
E aí eu estrategiei como é que eu ia fazer. Falei, não, então eu vou trabalhar numa fábrica de tecido, que eu trabalhei na Alpina, em Votorantim, muitos anos. Né? Trabalhei na tecelagem lá, trabalhei como cortador de peça, varredor de sala. E eu pagava a faculdade de educação física fazendo isso. E por que eu fiz 2 educação física? O pessoal sempre me pergunta isso, né? Porque na época, lá em 2002, estava tendo uma briga dos CREFs para fazer uma divisão desses CREFs. E eu, quando entrei na faculdade, entrei para ser personal trainer. E beleza, falei, daí eu vou ser personal trainer e tudo mais, aí eu vou para o próximo estágio. Só que eu entrei no meio dessa briga, quando eu estava já no 3º ano da faculdade, eu descobri que a minha faculdade era licenciatura, eu só poderia dar aula em escola. Não acredito, no 3º ano. Aí eu falei, já estou terminando mesmo, terminei. No que eu terminei, já entrei no bacharelado, que daí sim eu poderia dar aula de personal. Sim. Aí fiz também o bacharelado, outro TCC, outra faculdade, enfim, me formei. Me formando personal, qual que era a minha estratégia? Sair da fábrica, começar a dar aula, ganhar um pouco mais e pagar uma faculdade de nutrição. Porque pagando uma faculdade de nutrição, poderia montar uma clínica. Podendo montar uma clínica com um aporte de dinheiro maior, eu poderia pagar a mensalidade da medicina. Só que nesse meio tempo surgiu a biomedicina. Que foi que eu optei por fazer a biomedicina, porque a medicina, ela hoje custa R$12.000 e ela exige que você pare de trabalhar. Ou seja, você tem que ser um filhinho de papai. É full time, né? Tem que estar. Você tem que ter alguém que te banque, né? Para você poder ter R$12.000, mais material, mais alimentação, mais tudo. Você tem que ter um pai que te pague isso. Não tem essa condição. Então eu fui para biomedicina, me formei biomédico. Nesse meio tempo eu fui fazendo várias pós-graduações, fiz pós-graduação em fisiologia, fiz pós-graduação em nutrição esportiva, fiz pós-graduação na FAPS em nutrição ortomolecular, com o Dr. Henrique Gami, Dr. Marcelo. Depois fui para a bioengenharia de alimentos, da bioengenharia de alimentos fui para as pós com o Dr. Lair Ribeiro, que eu conheci em 2016. E estou com ele até hoje, já fazendo essas práticas integrativas. Eu falo sempre que eu sou um Dr. Rafael antes do Dr. Lair Ribeiro e depois do Dr. Lair Ribeiro. Foi ele que eu sou totalmente grato a ele, gosto sempre de deixar claro isso, que ele foi um dos profissionais que foi como um pai para mim ensinar realmente um mundo vasto que tem as práticas ortomoleculares, as práticas integrativas, para que a gente possa tratar doença com nutrição. Porque as pessoas hoje buscam muito tratar doença com medicação, a polifarmácia, né? Sendo que a natureza está à cura de todas as coisas. A Bíblia já fala sobre o jejum, que é uma das práticas mais maravilhosas que existem para você dar um restart no seu corpo e você voltar a funcionar como deveria. A cura está na sua mão, você em casa aí que está assistindo, a cura está na sua mão, mas você acaba optando por química, por droga, e droga só remedia, só trata sintoma. Tratar sintoma não trata causa. Então a principal área minha do meu trabalho é identificar a causa do seu problema. Se você tem uma hipertensão, qual que é a causa disso? Não vou te passar um remédio. Não é o remédio que você está com dor de cabeça. Se você tomar um Doril, ele só vai anestesiar. Ele não vai resolver a vasoconstrição que está causando, que muitas vezes está em outro lugar. Como é o caso, por exemplo, da gente ver pessoas que têm asma. A causa da asma é a cloridria, que é a deficiência de ácido clorídrico no estômago, não tem nada a ver com o pulmão. Só que aí o médico vai te passar o quê? Uma bombinha. Tem nada a ver. Por isso que você está aí há 10, 15, 20 anos usando bombinha e nada resolve. Aí você vai e resolve a cloridria, você para de usar bombinha. Eu tenho um relato de paciente minha lá no meu Instagram, entra lá no meu Instagram depois, que você vai ver minha paciente curada de asma, usando bombinha desde 1984. Então, assim, a gente não está brincando de nutrição aqui, a gente está fazendo uma coisa séria. Eu tenho diversos relatos dos mais variados tipos de doença que a gente tratou com nutrição, identificando a causa nos exames laboratoriais, fazendo prática de nutricionista. Eu sou nutricionista, gente, tá? Tratar doença com nutrição é ato privativo do nutricionista. Eu não vejo as pessoas falando isso. As pessoas, vou procurar um médico para me tratar com nutrição. O médico pode te tratar parcialmente quando ele é especialista em nutrologia. E é parcialmente. Ele não pode montar dieta.
O nutrólogo não pode passar. O nutrólogo não sempre pode o passar dieta. nutricionista. Sempre o nutricionista. Então você de casa, busque um nutricionista com especialização em prática integrativa. O nutricionista estudou 4 anos da faculdade, só nutrição. Ele estudou mais 2 anos de pós-graduação, no mínimo, uma pós-graduação. Eu tenho 8. Dessas 8, 90% é tudo com nutrição. Então eu estudo nutrição, desses 22 anos de carreira, eu tenho no mínimo 18 de nutrição. Excelente. O médico, ele tem uma disciplina na faculdade de 6 meses que ensina para ele o que é proteína, carboidrato, gordura, vitamina e mineral. O básico. É a base da base. Ele não é habilitado e ele não tem conhecimento para isso. O que o médico deveria fazer? O médico deveria fazer medicina. Mas não, o médico quer fazer outras áreas, infelizmente, por conta desse endeusamento que as pessoas fazem com o médico sabe tudo. Não deveria ter essa visão, né? Eu falo para vocês como eu sou formado em biomedicina, sou biomédico. Mas a área mais importante que nós temos hoje para tratar a sua saúde é a do nutricionista. O nutricionista é o que vai ser o limiar para você ter uma super saúde ou não. Não é com medicação. E Rafa, assim, dos pacientes que chegam até você, que já chegaram, eu diria que, é uma pergunta, 100% das patologias podem ser e devem ser curadas a partir da alimentação ou tem outros fatores agregados em relação a isso? 99% de todas as doenças podem e devem ser tratadas com nutrição. Algumas delas em estágio avançado, elas precisam de um tratamento conjunto. Então jamais eu vou falar com um paciente meu de câncer para ele não fazer o tratamento que os médicos estão falando. Só que os médicos deveriam orientar ele a fazer um tratamento paralelo de nutrição em conjunto. E isso a gente nunca vê. Eles ficam bravos quando um profissional fala para não fazer o tratamento deles. Mas eu não vejo eles orientando e indicando um nutricionista para fazer o tratamento conjunto. Por exemplo, você sabia que um paciente que está em quimioterapia, se ele vier para a nossa clínica, por exemplo, fazer um tratamento de nutrição com suplementos-chave e ozônio, eu sou especialista em ozonioterapia pela BOS já há muitos anos, né? O ozônio associado a uma boa nutrição não cai o cabelo. Fora o fato de que a suplementação, ela não vai entrar contra a medicação, ela só vai blindar os órgãos do efeito químico nocivo da medicação. Ou seja, não impacta tratamento. Não, você tem uma sobrevida maior. Só que eu procuro pensar que a humanidade tem salvação, que o médico não é maldoso a um nível dele saber disso e ele não indicar. Eu prefiro acreditar que ele não sabe disso, que é por desconhecimento, que ele acaba não indicando. Então eu ainda tenho fé no ser humano, que infelizmente é por desconhecimento que isso acontece. Mas a gente tem aí uma série de pacientes que fazem tratamento com a gente, que a longevidade desse paciente é infinitamente estendida quando a gente faz esse tipo de tratamento. E da nutrição, quando chega um paciente para você, quais são os primeiros passos para a pessoa ter um reset? A gente estava falando aqui há pouco do jejum, que é um dos principais pilares, e eu quero até que você pontue mais sobre isso. E tem outras coisas com certeza agregado. Quais são? E também, qual, na sua percepção, o principal desafio das pessoas em ter uma mentalidade, porque não é só saber o que é que precisa se alimentar, é ter essa decisão, essa disciplina e posicionamento para fazer o que precisa ser feito. Então, fala um pouquinho para nós isso, os primeiros passos, quais são? Jejum, tipo de dieta, etc. O primeiro passo que a gente tem que fazer é fazer uma bateria de exames laboratoriais. Dentre esses exames laboratoriais, o primeiro passo é o exame de sangue. Porque o exame de sangue, naquela tabela que eu faço ali, onde eu vejo, primeiro eu vou ouvir o que o paciente precisa, e eu vou listar os exames necessários para que o meu paciente possa fazer esses exames e me destinar a fazer exames complementares ou não, mas a partir disso eu já tenho ferramentas para poder identificar a causa do problema dele. Então o primeiro passo, antes da gente ver qualquer coisa, é o exame de sangue. Porque no exame de sangue, por exemplo, o paciente está com uma homocisteína alta. A homocisteína é um marcador de risco cardíaco. É um marcador de quelação de toxinas por vitaminas metiladoras, como é o caso da B6, B9 e B12. Então quando esse paciente está com a homocisteína alta, provavelmente ele tem deficiência de B6, B9 e B12. Esse paciente não come vísceras, não come alimentos que são ricos em vitaminas do complexo B.
E essa falta de metilação de toxinas engrossa o sangue. Engrossando o sangue, o coração, para fazer sístole e diástole, tem mais dificuldade. Por isso é um marcador de risco cardíaco a homocisteína. Ideal da homocisteína do meu paciente é estar abaixo de 8. Meu paciente chega com 10, 12, 14, 16, 18. Então, esse é um dos marcadores. Quando, por exemplo, eu quero fazer um rastreio cardíaco no meu paciente. Rastreio cardíaco no paciente, existem 4 exames que são que deveriam ser obrigatórios, mas eu vejo muito colega cardiologista que não pede, porque senão ele perde o emprego dele no convênio. Que é o score de cálcio, o ecocardiograma, o Doppler de carótidas e o eletrocardiograma com teste de esforço. Se você fizer esses 4 exames, você consegue identificar se tem qualquer risco cardíaco futuro para você. A gente diminui o risco de você ter um infarto, mas diminui muito o risco de você ter um infarto. Existem suplementos que são anticâncer, existem costumes que são anticâncer, como é o caso do jejum. O câncer é uma doença metabólica, ele é uma doença que atinge o nosso sistema imunológico. Ele é uma doença alimentar. A gente tem mais de 200 tipos de cânceres diferentes. Mais de 80%, 90% deles é alimentar. Então não existe essa história de câncer ser genético. Se a sua mãe tem câncer de mama, não significa que você vai ter câncer de mama. Significa que se você tiver os mesmos maus costumes que a sua mãe teve alimentares, você tem mais chances de ter câncer de mama. Quando pergunta de histórico familiar, pegando o gancho em relação a isso, histórico de mãe, pai, avós, etc. Até que ponto isso interfere ou não? Bom, existe um projeto chamado Genoma. Esse projeto, ele decodificou como é que funciona esse esquema do DNA, do câncer. E aí, o que foi entendido ali? O que foi entendido é que todas as pessoas estão propensas a ter câncer. Não existe esse negócio de questão genética, você ser condenado a ter câncer. Mas existe uma diferença seguinte. Se você tem histórico na família de câncer, você vai ter que abusar de uma má alimentação por 10 anos para você ter um câncer. Isso é metafórico, esse número não existe, tá? É só para vocês entenderem o exemplo. 10 anos, você provavelmente vai ter um câncer. Uma pessoa que não tem essa herança genética, ela vai ter que abusar 15, 16. Mas, se a pessoa que está do seu lado, que não tem herança genética, ela abusar, em 15 anos ela tem câncer. E você que em 10 anos, se você não abusar, você nunca vai ter câncer. Então, o câncer é uma doença metabólica. É uma doença que está derivada dos maus costumes. E os maus costumes estão relacionados aqui. O Dr. Otto Warburg foi prêmio Nobel de Medicina e ele comprovou que o principal alimento da célula cancerosa é açúcar. É pão, é bolo, é farináceo, o tempo todo. As pessoas acham que quando elas veem um nutricionista, que o nutricionista nunca come. Gente, a gente come. Só que eu não como isso todo dia. Pão, bolo, farináceo, carboidratos em excesso. A gente não foi feito para comer essa abundância de carboidratos. A gente foi feito para comer proteína e gordura animal. Carnes, ovos, peixe, frango. A gente não foi feito para comer arroz, feijão, mandioca, pão, bolo, bolacha, coxinha, pão de queijo. Eu sei, gente, é gostoso. É gostoso. Mas não dá. Pra você ficar comendo isso todo dia, a longo prazo você aumenta. Tudo a gente trabalha com porcentagem. Sim. A gente não pode dizer você vai ter câncer. E a gente não pode dizer você nunca vai ter câncer. Você nunca vai ter infarto. Mas a gente trabalha com probabilidades, com chances. As chances são infinitamente menores em quem faz jejum, em quem faz dieta, em quem tem uma dieta mais voltada ao animal-based, que é ali comida de verdade. O pessoal, o animal-based, a dieta carnívora. Gente, a dieta carnívora, a dieta cetocarnívora, a dieta cetogênica, a dieta animal-based, nada mais é do que uma dieta feita com comida de verdade. Ponto. É carnes, ovos, peixe, frango. Na animal-based você coloca frutas, dê preferência para frutas menos doces, como é o caso do abacate, por exemplo, que é muito bom. Mas isso varia de pessoa para pessoa. A dieta carnívora estrita, que é uma dieta onde você só come carne, ela é mais voltada para tratamentos patológicos, pessoa com câncer, uma pessoa, por exemplo, que tem síndrome do intestino irritável, a gente trata com carne. A pessoa não é mesalazina, para de tomar essa bosta, Deus que me perdoe, para de tomar essa porcaria, porque você percebe que quando você para de tomar, você volta a ter crise de novo.
Por quê? Porque o seu braço, metaforicamente, está pegando fogo e o médico, ao invés de te passar algo que vai apagar o fogo, ele te aplica um anestésico no braço. Pra você parar de sentir a dor do braço pegando fogo. É isso aí que é mesalazina. É isso aí que é medicamento. Quando você toma um medicamento para pressão alta, você está tratando o sintoma. A casa continua pegando fogo. Hipertensão é deficiência de magnésio, deficiência de vitamina D, ácido úrico elevado, resistência à insulina, hipotiroidismo, concentração elevada de metais pesados, deficiência de vitaminas metiladoras. Olha quanta coisa que tem que, se a gente corrigir, sua pressão alta vai embora, você não precisa de remédio. E dá para corrigir tudo isso com alimentação? 100%. Diabetes é uma doença que você tem que tomar insulina. Peraí, mas se foi o excesso de insulina que me deixou doente, porque eu comi muito, metaforicamente aqui estou usando um exemplo diabético, comi muito açúcar. Muito açúcar estimulou muito insulina. Isso me gerou um diabetes, me gerou um problema de saúde. Eu vou usar o que me gerou o problema? Ah, mas é porque seu corpo parou de produzir? Não. Para de comer o lixo que você está comendo que você para de ser diabético. Foi feito um estudo, inclusive, na Austrália, onde pegaram índios aborígenes e esses índios todos estavam na cidade. Todos estavam diabéticos. Todos. Voltaram eles para a cidade deles. Para eles voltarem a comer o que eles comiam na aldeia. Em 30 dias, todos deixaram de ser diabéticos. Alimentação, hábito de vida, todo esse contexto. Rafa, qual o principal desafio das pessoas, falando da parte de mentalidade, para de fato seguir isso? É uma cultura? São outras coisas? O que é que você identifica isso nos pacientes? Ela precisa entender que 90% do que tem no supermercado é lixo. Descascar mais e desembalar menos. Exato. Todo ultraprocessado é o que está te fazendo mal hoje. Todo ultraprocessado, embalado é o que está te fazendo mal hoje. Então, quando você começar a migrar para comida de verdade, carnes, ovos, peixes, frango, que se você não quiser entrar numa cetogênica, que seja numa low carb, que você consuma ali vegetais cozidos no vapor, que seja. Ótimo. Eu prefiro não, porque ainda os vegetais têm oxalatos, tem fitatos, tem goitrogênicos, tem lectinas, tem uma série de coisas. Tá? Você pega aí um espinafre, por exemplo, está cheio de oxalato. Esse oxalato pode virar cristais de cálcio e dar pedra no rim. Então a gente foi ensinado errado. A gente foi ensinado que carne aumenta o ácido úrico. Carne não aumenta o ácido úrico. Carne, dentre os alimentos, é o que menos aumenta o ácido úrico. Tudo estimula o ácido úrico. Só que o que mais estimula o ácido úrico é carboidrato, refinado, farináceo, tabagismo e alcoolismo. São esses 5 caras que você começa a prestar atenção, porque o meu paciente é carnívoro, com problema de ácido úrico já há muitos anos. Toma alopurinol, que é o remédio para quem tem ácido úrico elevado. Nunca resolveu. Ácido úrico dele sempre 7, 8, 9, tendo gota, tendo crise. Só não ia para 15, que era o valor normal dele de ácido úrico. Começou a fazer dieta carnívora comigo. Sabe quanto é o ácido úrico dele hoje? 3. Sabe quanto que ele toma de remédio? Nenhum. Quanto que é o ideal para ter do ácido úrico? Abaixo de 4. O ácido úrico dele hoje é 3 e ele não toma remédio nenhum. Rafa, ele levou 4 meses para desintoxicar o corpo porque é muitos anos. Então, outra coisa que a pessoa também precisa ter, paciência. Se você tem 40 anos de idade e você quer começar uma dieta, você está 40 anos jogando porcaria para dentro do seu corpo. Não são 40 dias que vão te limpar completamente. Então, ter paciência. O nosso corpo, a cada 6 meses, renova até o branquinho que você tem no olho das células. Nossas células se renovam a cada 6 meses. Espere pelo menos 3 meses para você ter uma mudança que você possa falar, nossa, realmente eu mudei. Outra prática importantíssima associada à dieta, o jejum, que a gente estava falando. Sim. Ninguém tem costume de fazer jejum. A Bíblia já orienta-nos fazer jejum e oração. O joelho que toca o chão e a boca que toca o pó, o céu se abre para te ouvir. Principalmente se você está em jejum. Só que o jejum precisa de uma preparação. Você não pode simplesmente falar, estou comendo um monte de tranqueira, vou entrar em jejum. Não. Você precisa fazer pelo menos 3 dias de uma boa alimentação,
Comer ali fígado, ovos, peixes, carnes, mais gordura. Diminua seu carboidrato o máximo que você puder. Aumente sua gordura, mantenha sua proteína estável. Prepare o seu corpo nutricionalmente para você entrar no jejum. Durante o jejum, se hidrate decentemente. Não é com água, é água com sal. Meu Deus, é água com sal. Falar nisso. O sal grosso, sal integral. Não estou falando para você usar um sal celta, por exemplo. Não é para você usar um sal refinado. O sal refinado, ele passou por um processo químico detergente, que matou todos os minerais do sal. Agora, quando você usa o sal grosso, ele não passa por esse processo químico detergente. Então você tem todos os minerais ali. Então quando você coloca um pouquinho de sal na água para você se hidratar, você está fazendo um jejum, se preparando para ele. Porque a água que nós temos hoje, ela tem 27 miligramas de magnésio. A água que nós tínhamos no passado, a cada 1 litro de água era 200 miligramas. Então, a gente precisa se preparar para um jejum. Mas quando você faz um jejum com água com sal, com caldo de ossos, se você vai fazer um jejum prolongado, jejum de 24 horas não precisa, gente. Mas se você vai fazer um jejum de 3 dias, por exemplo, você sabia que está saindo vários estudos, agora inclusive um prêmio Nobel de Medicina mostrou que o jejum combate células, ele faz com que o corpo trabalhe com células anticâncer? A autofagia, ela rouba a glutationa da célula cancerígena? Por que ninguém fala disso? Porque não interessa. Para ter autofagia, quanto tempo de jejum? Depende. Para você começar a ter autofagia, você precisa de pelo menos 24 horas de jejum. Tá. Então é um princípio da autofagia. Com 72 horas, o seu corpo explode em autofagia. Então ali com 3 dias de jejum é onde você começa a ter efeitos fantásticos. Isso aqui é uma prova de que o nosso corpo realmente não precisa de tanto carboidrato como a gente consome. Quando a gente entra em jejum, o nosso corpo entra em cetose. Cetose é utilizar a gordura como fonte de energia. Mas mesmo assim o corpo tem uma pequena fração que ele quebra ainda nos açúcares que ele precisa. Outra prova de que nós não precisamos de tanto carboidrato. A gente tem proteínas, aminoácidos essenciais. A gente tem gorduras essenciais. Vocês já ouviram falar de carboidrato essencial? Não. Porque não existe. Carboidrato não é essencial. Nosso corpo já converte o que ele precisa de carboidratos. A gente não precisa ficar comendo arroz, feijão, pão. Isso tudo é uma agressão ao nosso corpo. E a gente começa a ter uma produção de insulina exacerbada. Quanto mais insulina você produz, menos você vive. Quanto menos insulina você produz, mais você vive. O segredo das populações longevas é insulina abaixo de 5. Então o que a gente mede lá nos exames? Que mais uma vez os exames para a gente saber. Insulina de jejum, glicemia de jejum, hemoglobina glicada e OMA, que é o que a gente vê ali, o índice OMA, é o que a gente vê a questão da resistência à insulina da pessoa. Esses 4 caras são a base, você não precisa ficar fazendo curva glicêmica. Não tem fundamento isso. Glicada são dos 3 últimos meses, Dos né? 3 últimos meses do que você vem comendo. A glicemia, o ideal, ela está entre 60 e 80. Nossa. Uma insulina abaixo de 5. Uma hemoglobina glicada abaixo de 5. Se eu tenho uma pessoa que está já há mais tempo, ela tem uma conversão em glicose maior, até 5.2, 5.3, tá bom. Não pode estar acima de 5.6. Todo mundo que chega para mim está acima de 5.6. Rafa, você está falando de parâmetro e um ponto, varia de laboratório a laboratório e a integrativa ela tem uma visão um pouco diferente dos parâmetros da medicina tradicional. Todos esses valores que eu estou falando para vocês são da integrativa. São das coisas que eu aprendi com o Dr. Léo Ribeiro, com os médicos que ele trouxe lá. Sim. Por exemplo, uma coisa que eu aprendi com o Dr. Léo Ribeiro que é muito importante. Quando você vai falar ou estudar algum tema, procure a maior autoridade do mundo naquele tema. Vitamina D, Dr. Cícero Coimbra, fiz aula com ele. Tireoide, Dr. David Bronstein. Câncer, é do passado, já morreu, mas estudar os trabalhos do Dr. Otto Warburg, que foi prêmio Nobel de Medicina, e por aí vai. Quando você vai falar de psiquiatria metabólica, a doutora Georgia Ed, por exemplo, Nora Volkov, Beth Supek Kenya, elas são as que trabalham nutrição com saúde mental. Hoje a psiquiatria metabólica está entrando no lugar dos benzodiazepínicos da classe de hipnóticos. É, remédio de louco que você está tomando aí.
Porque você tem depressão, você tem ansiedade. Isso é uma coisa que está sendo o que você está comendo. Carboidratos em excesso, carboidratos de alto índice glicêmico, são a explosão de uma sociedade depressiva. Uma sociedade que você controla. Entende? Porque não tem muito interesse em você ter uma super saúde, você ter um QI elevado, você tem opinião própria. Difícil, né? Aí muda muito. Rafa, açúcar tem alguma correlação com Alzheimer? E quais outras patologias que de repente está bem conectado, são patologias bem conhecidas no meio das pessoas, mas às vezes não tem essa correlação tão clara? Todas as doenças estão relacionadas ao açúcar. Todas? Sem exceção. Porque o açúcar só serve para agredir o seu corpo, para aumentar sua insulina, e cada pessoa tem uma corda num ponto fraco. A medicina chinesa já ensina isso. Então tem pessoas lá que tem problema, tem um ponto fraco no fígado, ela vai ter uma esteatose hepática, vai ter um problema grave. Tem uma pessoa que tem problema no coração. Então aquele açúcar vai estimular uma deficiência de nutrientes, aos quais você vai ter uma maior concentração de cálcio dentro do seu corpo, porque você aprendeu a não tomar sol, você não toma sol mais, então sua vitamina D está baixa. Seu magnésio, que você não tem mais na ingestão da água, você também não suplementa. Magnésio, quando cai dentro do nosso corpo, ele vira ácido málico. O ácido málico dilui cristais de cálcio. Você não tem nada disso, você tem uma maior concentração de cristais de cálcio, você vai ter pedra no rim. O Alzheimer é uma diabetes tipo 3. É o excesso de carboidratos que faz com que pare de chegar carboidratos no cérebro. Ah, então quer dizer que o açúcar e os carboidratos são a fonte que o cérebro mais gosta? Não, são a fonte primária porque você dá isso para ele. Porque a fonte primária do cérebro é cetonas. O cérebro e o coração preferem trabalhar com cetonas. O beta-hidroxibutirato é o que alimenta muito melhor o coração para fazer sístole e diástole e o cérebro para funcionar. Todas as ligações neurais se aumentam, se elevam. A doutora Mary T. Newport, ela tem um livro chamado A Cura do Alzheimer, onde ela usa os triglicerídeos de cadeia média, como é o caso do MCT, que é uma gordura do óleo de coco, para aumentar a vitalidade cerebral do marido dela que estava com Alzheimer. E aumentou. Ela deu uma sobrevida para ele de muito mais anos, porque ele estava muito avançado. Só que ele não lembrava mais o caminho de casa, ele começou a voltar a lembrar o caminho de casa e voltou até a trabalhar. Uau! Então, as gorduras boas, estou falando gorduras boas, as gorduras boas aumentam a vitalidade cerebral. E as gorduras boas é gordura saturada, tá, gente? O pessoal está fazendo uma campanha contra a gordura saturada, isso está sendo desmistificado, inclusive nos Estados Unidos. O ministro Kennedy agora já veio a público falar que essa farsa de falar que a gordura saturada faz mal está caindo por terra. Porque isso alimenta a indústria que vende para você óleos, como o óleo de canola, o óleo de soja. Todos esses óleos que você usa para cozinhar na sua casa estão te matando mais cedo. Você tem que cozinhar com banha de porco. Você tem que cozinhar com óleo de coco. Você tem que cozinhar com manteiga. Não é com margarina. Margarina é rica em ácido linoleico. Esse ácido linoleico, quando é consumido em excesso, porque a nossa dieta era para ser 1 de ômega 3 para 1 de ômega 6. Hoje a gente está em 30 de ômega 6 para 1 de ômega 3. O ômega 6 é pró-inflamatório. Então, quando você está ingerindo essa margarina, esse ácido linoleico, não é o fato de ter ácido linoleico, mas é a peroxidação dele dentro da cardiolipina. A cardiolipina é um cara da sua mitocôndria que te dá energia. Então, é por isso que você que está assistindo aí vive cansado, fadigado, não entende por quê, precisa de 3, 4 dias de dormindo para você poder descansar. Sendo que se você estivesse balanceando a sua dieta em 1 de ômega 3 para 1 de ômega 6, 6, 7 horas de sono, você acorda como se você tivesse tirado umas férias de 5 dias. Nossa. A vitalidade cerebral, o sono REM, que é o Rapid Eye Move, que é aquele sono profundo, ninguém consegue atingir, por quê? Porque não tem higiene do sono, usa muito... o meu celular, ele tem aqui uma luz noturna, você que está assistindo aí, no seu iPhone, no seu celular ou no seu Galaxy, tem opção de luz noturna. Porque se você ficar usando a luz branca, você bloqueia a pineal para a produção de melatonina. Você vai ter um sono ruim. Você vai ter uma indução de sono ruim. E também você vai ter dificuldade no sono REM. Tem suplementação que eu faço para potencializar esse sono REM.
Então, meu paciente a gente olha todo o amplo espectro de coisas que um ser humano tem. Essa história de gastro só vê estômago. Essa história de cardiologista só vê um coração. Isso já caiu por terra, gente. Vocês precisam de um profissional que tenha um olhar integrativo, um olhar completo. Uma pessoa que olha uma pessoa sentada na sua frente. Não um coração, sou cardiologista. Eu sou especialista em cardiologia metabólica. Mas eu também me especializei em outras coisas. Doenças neurodegenerativas, câncer. Todos esses cursos eu fiz. Eu fiz muito curso, não foi pouco. Muito curso. Todos os cursos do Larry Ribeiro, paralelos à pós-graduação dele, eu fiz todos. Todos. Então ele foi falar de tireoide, eu me especializei em tireoide, com o Dr. David Brunstein, que é a maior autoridade do mundo em tireoide. Eu quero me especializar em vitamina D. Fui lá atrás dos cursos do Dr. Cícero Coimbra. Gosto muito da área de neurociência. Vou atrás da Georgia Ed, da Nora Volkov, da Betsy Peck Kenya. Eu sou apaixonada na neurociência, gente. É fantástico. Entendeu? Eu amo também. E isso aí tá tudo interligado. Então, quando a gente começa a ter esse olhar completo, a gente diminui os riscos de ter doença no futuro. Sim. Entende? Então, fazendo esse rastreio com os exames, que é importantíssimo para a gente ter base, que é o primeiro passo para a gente poder tratar o paciente. A partir disso, eu faço a suplementação dele. Não é suplementação no olho. Você está com deficiência de B12, então eu pego isso aqui de exame, eu filtro isso aqui, eu falo, isso aqui que está faltando para você. E aí a gente monta uma dieta proporcional à rotina do que ele fala, ao tipo de atividade física, ao tipo de trabalho que ele tem. Como é que eu vou passar jejum, por exemplo, para um cara que faz trabalho braçal? Não dá. Como. Entendeu? Vai ajustar um jejum para ele. Eu consigo fazer um jejum intermitente com ele. Mas não um jejum prolongado. É um exemplo que eu estou dando aqui de milhares de outras coisas que a gente pode fazer. Mas, por exemplo, se você achar que o carboidrato é a fonte de energia primária, tem um atleta Medeiros que correu 525 quilômetros em jejum. E o cara é campeão. Sim, ele é campeão. E ele faz dieta carnívora. Ele só come carne, ovo, peixe, frango. Ele só come proteínas e gorduras. E fez 515 Foram 515 quilômetros em jejum. Ele parou um dia antes e foi comer só depois que ele terminou a prova. O jejum potencializa a sua mitocôndria, te dá força, te dá energia. Mas depende, se você preparar o seu corpo, um cara que tem um trabalho braçal, que está acostumado a comer uma pratada de arroz, você tem que preparar esse cara. E fazer um intermitente. Exato, começa-se pelo intermitente. Começa-se, mas nada impede dele fazer um jejum prolongado também. Rafa, você falou aqui da pineal. Algumas pessoas falam que ela é o terceiro olho. Algumas falam até algumas coisas de espiritualidade, conexão com Deus. Na parte fisiológica do corpo, fala um pouquinho para nós dessa importância, porque acredito que o flúor tem impacto na pineal, tem algumas coisas nesse sentido. Então, fala um pouco dessa parte, porque flúor está em diversos pastas de dente, várias coisas. Qual que seria a indicação da integrativa em relação a isso, a pineal? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar uma quelada aos metais pesados. A gente vive um mar de metais pesados ruins, né? Quem que é a suplementação mais importante hoje não é só para tireoide. O pessoal acha que o iodo é só para tireoide. É o iodo, tá, gente? O iodo, só que é o iodo na versão inorgânica, não é o iodo que é utilizado para limpar ferida no hospital. Esse iodo é o mesmo iodo do medicamento chamado amiodarona, que foi usado pelo Dr. Wolf Chaikov num estudo muito vagabundo para poder falar mal do iodo, porque o iodo cura um monte de coisa. Então ele foi utilizado lá nos Estados Unidos, ele estourou a tireoide dos ratos, usou uma dose 1000% superior à dose indicada, com esse iodo tóxico, para falar mal do iodo. Não é esse iodo que eu estou falando, é o iodo inorgânico. É o iodo que você encontra nos animais marinhos, por exemplo. A suplementação do iodo na solução de Lugol, que tem o iodeto de potássio e iodo metálico, você tem ali tudo o que você precisa para você quelar metais pesados. Quela chumbo, quela cloro, quela flúor, quela cádmio, quela mercúrio. Esse é o primeiro ponto para você não ter agressão na pineal. Segundo ponto, higiene do sono. As pessoas não têm higiene do sono. Terceiro ponto, jejum. O jejum faz uma limpeza completa no seu intestino, no seu estômago e no seu cérebro.
Então, por isso que o jejum e oração é uma das coisas que faz a gente se conectar mais com Deus. Porque a gente para de viver o mundo mundano, o mundo sujo. Então, o jejum também é importantíssimo para isso. Mas, em termos de metais pesados, é importantíssimo a gente suplementar com o iodo, que, como eu falei, o iodo quela metais pesados, o iodo mata vírus, mata fungo, mata bactéria, mata parasita, o iodo aumenta seu QI, ele diminui brain fogs, que são aqueles esquecimentos. O iodo é maravilhoso, só que o iodo precisa ser periodizado, precisa ser acompanhado. Seria interessante que você busque um nutricionista para te ensinar, para depois que você pegar a manha, você vai embora sozinho. Então o iodo é importantíssimo. Quando a gente vai falar de cérebro, a gente tem a amígdala, que a pessoa acha que a amígdala é só aqui. A gente tem a amígdala no cérebro, e a amígdala, ela capta as informações. E ela capta as informações, e a gente tem a ínsula, que está abaixo ali. A ínsula é um mecanismo que nos exige os vícios em pornografia, os vícios em comida, chocolate, pão, bolo, tudo isso aí que você está viciado é por conta da amígdala e da ínsula. Então, quando a gente limpa essa amígdala e essa ínsula com os bons hábitos alimentares, a gente tem uma boa saúde pineal. Então, até em relação aos vícios... Tudo isso está relacionado à alimentação, 100%. 100%. Uau. Então, assim, por que a pornografia gera... Por que a pornografia ela é um mal demoníaco? Porque o demônio está no mundo desde que o mundo é mundo, ele entende fisiologia mais que a gente. Ele entende que nós temos um cara que capta, que gera aquela sensação de prazer, aquela dopamina, que o cérebro vai querer mais e mais. Por isso que a pessoa fala assim, você vai tirar um chocolate de uma mulher, a mulher começa a dar ataque epilético nela. Pão, uma das maiores dificuldades que eu tenho de tirar do meu paciente é o pão. Ele precisa não comer nunca mais? Não. Ele pode comer final de semana o pãozinho dele. Eu como pão no final de semana, gente. Todo domingo eu vou lá, eu gosto de dedicar um tempo com a minha esposa para nós tomarmos um café da manhã, só eu e ela. E nós vamos para uma padaria, com pão francês, gente. Essa história de ficar comendo pão integral tem mais glúten do que o pão francês. Sai fora disso aí. É para desmistificar tudo aqui. Sai fora disso aí. Come comida. No café da manhã você vai comer ovos, bacon, manteiga. Não é margarina, não. Bacon é bom. Bacon é excelente. Só que não é esses bacon embutidos. É o bacon... É sempre o que eu falo. Sai fora do embutido. Não é para você ir lá na coisa pegar aquele plastificado. Porque aquilo tem açúcar. Entendi. É para você ir lá onde você pede as carnes e pedir pro açougueiro cortar o baconzinho para você. Não tem problema. É a escolha adequada. Exato. Caso, né? Então, ovos com bacon. Um exemplo que eu estou dando. Tem vários outros cafés da manhã que pode fazer. O seu almoço, você vai falar, mas eu vou comer o quê? Porque tem gente, tem umas pessoas com QI 12 que chega para mim e fala, não pode mais comer nada nesse mundo. Pode comer comida. Tô falando, não pode comer pão. Não pode comer margarina. Sim, coma manteiga. Não pode comer pão. Sim, coma ovos. Coma carne, peixe, frango, abacate. Seria legumes e as proteínas. E as gorduras, você Exatamente. Fala. E, se possível, ir retirando os legumes também. Porque legumes têm antinutrientes. Entendi. Come um feijão e vê como é que fica seu estômago. Vai ficar desse tamanho, fermentando, cheio de gases, não é? Mas aí a minha avó ensinou a deixar de molho. Pare para comparar um alimento que você precisa ficar preparando ele e um alimento que é só você colocar na grelha e comer. Carne. A carne não tem nada dessas coisas. Então o feijão, quando você querer comer, se você deixar ele de molho, é menos agressivo. Mas ele está cheio de antinutrientes, ele dificulta a absorção de vários outros nutrientes. A cultura que fala do feijão é que o feijão tem ferro, né? A gente escuta muito isso falar. As avós, o pessoal do passado. Você sabe, essa fonte de ferro é um lixo. Entendi. Sabe qual que é a fonte de ferro real? Ferro M. Ferro M está na onde? No fígado. Fígado é bom e é barato. O alimento ouro que você tem é o mais barato que está lá no açougue. É o que menos, talvez, dê valor. Entende? Meu Deus do céu. A gente está de ponta cabeça, gente.
A gente está de ponta cabeça. Contagem de calorias. A gente vê essa conversa da contagem de calorias. Gente, a contagem de calorias ela é importante, mas se a gente for olhar ela de forma cega, vou comer um chocolate por dia, então. Eu amo chocolate, eu vou comer um chocolate então por dia. Vai dar ali 200 calorias? Eu vou comer 200 calorias por dia. Eu vou comer um chocolate no almoço e na janta. Experimenta, animal. Vai, animal de teta. Faz isso aí e depois você me fala. Você não vai ficar desnutrido. Essa conversa de contar calorias é uma das maiores burrices que eu já vi na vida. A contagem calórica ela é uma ferramenta dentre diversas outras essenciais. Que quando você olha ela de forma cega, você está sendo burro. E você está seguindo igual um boi. O boi, quando ele segue a manada, ele cai no penhasco. Sai fora disso aí. Procura um profissional que tem uma visão aberta. Não visão de gado. Uma visão completa, né? Igual você fala. Maravilha. Eu tenho uma missão, Rafa, marcar depois para fazer uma dieta. Missão de casa, gente, do programa de hoje. Montar a dieta com o Dr. Rafael, vou marcar a consulta, porque precisa, é fundamental. E voltar a fazer jejum. É uma prática que eu fiz uma determinada época. O máximo que eu cheguei a fazer foram de 3 dias. E foi uma única vez. E eu talvez não tenha tido o preparo também adequado. Você falou do preparo que é importante, né? Mas fica de missão para casa. E eu falo assim, Rafa, a gente tem que marcar outro programa, tá? Porque o de hoje já tá chegando ao fim. E tem muita coisa ainda que é importante estar trazendo aqui para as pessoas, de fato. Para você de casa, qual uma das mensagens que eu acredito que faz muito sentido? É você entender que aquilo que você talvez tenha escutado até hoje, de que é o melhor alimento, a melhor forma, não necessariamente seja a melhor forma e o melhor alimento, ou até a melhor forma de preparo. Então, assim, buscar informações. Você falou algo que fez muito sentido, que o Dr. Laí Ribeiro te ensinou. Se você quer entender do assunto, busque o melhor naquele assunto, para você ter as melhores informações. Porque hoje, infelizmente, tem muitas pessoas falando sobre muita coisa e que não necessariamente se torna verdade. Então, de ter esse nível de conhecimento, procurar profissionais que tenham essa visão completa, porque daí, igual você falou, não é tratar os sintomas, os sinais e sintomas, está te alertando de algo. Tá com febre, toma remédio para febre. A febre está te alertando de alguma coisa. Febre é medicinal. Exato. Então, entender a causa raiz para você tratar a causa e, de fato, ter uma melhor sobrevida, uma qualidade de vida e é isso que nós todos queremos. Então, para você de casa, fica com essa reflexão. O Rafa vai passar aqui no Instagram, os contatos dele, caso você queira conhecer mais ainda sobre o trabalho dele, acompanhe as redes sociais, porque lá tem muita informação também. E em breve, em janeiro, a gente tem também o lançamento de um livro, né, Rafa? Se Deus quiser, aí vamos estar fazendo um lançamento muito legal de um livro para vocês sobre as práticas que eu faço, sobre o meu conhecimento de nutrição. E assim, sempre procure um profissional que seja exemplo naquilo que ele está pregando. Sim. Sigam o meu canal no YouTube, @drrafaelbraca, igual ao meu Instagram. Eu fiz uma live agora lá no meu YouTube, onde eu mostrei os meus exames laboratoriais. Eu mostrei o meu score de cálcio, que é 0, meu Doppler de carótida, que eu não tenho nenhum tipo de obstrução na carótida, o meu ecocardiograma, que é de um coração de um jovem de 28 anos, eu sou um senhorzinho de mais de 40. O meu teste de esforço mostrou que não houve nenhum tipo de oscilação negativa do meu coração, sístole e diástole funcionando perfeitamente. Perfeito. Meus exames de sangue estão em plenitude. Meu TGO, meu TGP é abaixo de 25, meu GGT é 12, que é o marcador inflamatório do fígado. Então, procure profissionais que sejam um exemplo naquilo que eles pregam, tá? Eu sou um profissional que, além de ter a teoria, tenho a prática. Já fui ex-fisiculturista, fui vice-campeão do Mr. Santos. Então, eu já atuei tanto na área prática como na área teórica. Fui campeão mundial como treinador. Então sigam minhas redes sociais lá, o YouTube, o canal do YouTube é @drrafaelbraca, meu Instagram é @drrafaelbraca e o TikTok também é @drrafaelbraca. Não tem como errar e eu espero que vocês tenham gostado desse encontro, que eu e a Mayara possamos ter sido um instrumento do Espírito Santo de Deus na vida de vocês, porque eu acho que isso que é o que mais vale, trazer informações novas, informações que possam agregar e somar na vida de vocês, porque somos irmãos em Cristo e a gente tem que cuidar um do outro como Jesus nos ensina.
É sobre isso, cuidar do templo do Espírito Santo, né? Exatamente. Cada vez melhor, cuidar da mente, do corpo, de tudo, para que a gente tenha uma vida e uma vida de qualidade. Esse é o nosso objetivo. Então, para você de casa que nos acompanha até aqui, um beijo no seu coração, obrigada. Manda depois seus comentários, suas perguntas, vai lá na rede social do Rafa, manda perguntas também para ele. É sempre uma satisfação estar com cada um de vocês. Toda sexta-feira aqui na Elo TV, a TV mais próxima de cada um de vocês. Me chamo Mayara Queiroz e mais uma vez gratidão e até a próxima semana. Aqui em Barueri, acreditamos que o Natal vai além de presentes e festas. É sobre pequenos gestos que aquecem o nosso coração. É sobre amor, sobre carinho de estar ao lado de quem amamos. E sabe o que é incrível? Essas luzes que enfeitam nossa cidade não estão aqui só para brilhar. Elas estão para nos lembrar que mesmo nas noites mais escuras, uma luz de esperança pode mudar tudo. Então, hoje a mensagem é simples. Não tenha medo de espalhar bondade, de acolher quem precisa e de ser a luz na vida de alguém. Porque é isso que o Natal representa: união, amor e a certeza de que juntos somos mais fortes. De todos nós, para você e sua família, um Feliz Natal, cheio de brilho, amor e esperança. Mãe nunca relaxa. A gente está sempre ligado no que os filhos estão fazendo. Mas com o C6 Yellow estamos bem. É a conta para as crianças e adolescentes do C6 Bank. Seu filho aprende a investir desde cedo e você acompanha tudo de perto. Um banco que ajuda a gente a educar os filhos nas finanças é extraordinário. C6 Bank, uma sociedade com JP Morgan Chase. What you got to say? Say hey, hey, hey. Hollywood's living. New Balance, we got now.